Boa noite a todos, muita paz. E vamos começar agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, por mais este momento, esta oportunidade de aprendizado que vamos tendo aos poucos. Minha gratidão a todos aqueles que ouçam, que sejam conectados para mais esta noite, essa live, substituindo nossas palestras presenciais. Bem, normalmente a minha tendência é escolher algum tema do Evangelho, algum ensinamento de Jesus, respaldado por Emmanuel, André Luiz, mas esta noite eu escolhi um tema bastante simples, bastante fácil de entender na doutrina, na codificação, que é o que vocês têm aí, o véu do esquecimento. Na verdade, é esquecimento das vidas passadas. Quando a gente chega aqui, esquece tudo o anterior. Então, por que a gente falar sobre esse tema nesta noite? Já que a doutrina é clara, fácil de compreender, mas o que acontece? Nas minhas 4 décadas e pouco de experiência na doutrina espírita, de participação, de estudos, eu conheci várias pessoas que, embora às vezes trabalhadores, espíritas, ainda não entendem ou não aceitam esse véu sobre o passado. O esquecimento das vidas passadas, questionam por que tem agora alguns problemas, algumas limitações, uma legião, uma cegueira, e vai por aí afora. E principalmente espíritas mais principiantes, elas estão aí há 3, 4, 5 anos na doutrina e já têm alguma base, algum conhecimento, mas não tiveram a oportunidade ainda de se aprofundar propriamente em todos os detalhes da doutrina, que na verdade é muito vasta. É mais do que as faculdades podem transmitir em um curso para qualquer aluno, para qualquer disciplina. Então nós vamos aprendendo aos poucos, entendendo e aceitando aos poucos. Então, principalmente esses iniciantes que ainda questionam, que ainda não aceitam, não compreendem o esquecimento das vidas passadas que trazemos nesta encarnação, eles acham e insistem mesmo que o esquecimento do passado atrapalha a atual encarnação, que dificultam. Então diz o seguinte: se eu lembrasse, se eu soubesse o que eu tenho que corrigir, o que é que eu vim fazer, as pessoas que eu tenho que me ajustar, me atrapalharia, me ajudaria. Como eu não sei, como eu esqueci, isso é uma dificuldade, é um impedimento para o meu progresso. Então, o que acontece? A dúvida em alguns é tão grande que eu conheço vários casos de pessoas que, sem comentar, com amigos da doutrina, companheiros de doutrina, mas que procuram, às vezes, cartomante ou outros subterfúgios para querer conhecer o passado, o que foi, vida passada, quem foi, o que aconteceu, e até coisas do futuro. E nós sabemos que isso não vai trazer benefício nenhum. Sobre o futuro, a doutrina é clara. Apenas espíritos elevados poderiam dizer algo do futuro, mas, via de regra, não tem permissão para isso, salvo em raros casos que isso vai ter uma utilidade, vai ser útil. Assim também o esquecimento do passado, esse véu que Deus nos coloca em cada encarnação, né? Então, o esquecimento, dizem eles, é um empecilho, um obstáculo para o meu aproveitamento nesta atual existência. Bom,
vamos ver o que a doutrina nos fala sobre o esquecimento do passado. A doutrina espírita explica que esse véu, esse esquecimento de vidas anteriores, principalmente dessa última que deixamos antes da atual, serve como auxílio para podermos exercitar o amor nas relações sociais, o amor nas famílias, de maneira natural, podendo ter o mérito daquilo que conseguimos corrigir, conseguimos fazer dentro das propostas reencarnatórias, dentro do planejamento que cada um de nós trazemos ao aqui chegar. Se não houvesse o esquecimento, esse véu que encobre o nosso passado, nós poderíamos alimentar ainda mais mágoas, mais medos, mais raivas, ódios, às vezes pertinazes, e até, às vezes, desejo de vingança. Porque, às vezes, como pais, às vezes como filhos, ou como patrão ou empregado, nós vamos reencontrando afetos e desafetos. Imaginem eu estar convivendo no mesmo teto com um parente querido, ou filho, esposa, algum parente chegado que convive conosco. Se eu lembrasse do meu passado, ele também certamente se lembraria. Se degladiamos as coisas horríveis, com grandes tragédias, imagina como a gente iria se comportar um frente ao outro, os dois se lembrando desse passado doloroso, que viemos com esse véu para podermos aprender a nos perdoar, aprendermos a nos amar, aprendermos a fazer do inimigo de encarnação passada um amigo nesta encarnação. Então vejamos, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, o Evangelho nos ensina o seguinte, nos diz o seguinte: Deus concede o que necessitamos, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Então, questão dessas tendências, se nós, cada um de nós, analisarmos as nossas tendências de algum vício, de algum desvario na área sexual, ou de uma preguiça, enfim, qualquer coisa que detectemos nos autoanalisando, aí geralmente está o calcanhar de Aquiles. Aí precisamos nos trabalhar, nos melhorar, nos corrigir para a nossa reforma íntima. Então, a nossa intuição é que nos aponta o caminho a seguir. Tenhamos confiança na nossa consciência, na nossa intuição, porque ela não falha. E também contamos com as inspirações transmitidas pelos bons espíritos, pelos espíritos protetores e, sobretudo, sobre o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, porque é o espírito mais elevado que conhece perfeitamente todo o nosso passado de outras vidas, conhece e sabe o que é que precisamos nesta vida para retornarmos melhorados, com a consciência do dever cumprido, sem ter sido atrapalhado por lembranças que nos seriam nocivas. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs que nos ouvem, temos aqui nesta existência o necessário para caminhar com segurança nesta encarnação. E tenhamos a certeza absoluta, sem vacilar, que quando algo do passado nos for necessário, alguma coisa que nos vai ser útil, de alguma forma receberemos essa ajuda do plano espiritual. Porque Deus não nega ajuda àquele que necessita, que deseja
fazer o seu melhor. Isso pode ocorrer, às vezes, por flashes de lembranças, como tem exemplos. Nós temos na própria literatura espírita muitos casos de pessoas que, de repente, numa viagem, olha para um lugar, se lembra de fatos. Temos um livro que cita uma menina de 8 anos que sabia toda a sua história a ponto de ser levada para a cidade distante que ela não conhecia e antes de chegar já ir narrando o que tinha lá, como era a casa, o que tinha dentro de cada aposento, coisas que foram confirmadas pelos seus pais que a levaram, né? Então tem vários outros exemplos. Às vezes pode ser também útil através da lembrança de algum sonho. Só que em relação ao sonho, nós precisamos ter alguns cuidados, porque a doutrina nos ensina que há 3 tipos de sonhos. O sonho reflexivo, que são coisas do passado. O sonho que pode ser da nossa vivência, do dia de hoje, às vezes preocupação, uma tarefa, alguma coisa que estamos aí envolvidos. E, durante o sono, o sistema nervoso traz à tona. E os sonhos verdadeiramente espirituais, que é a nossa participação, a presença junto ao nosso mentor, de espírito para espírito, conselhos que recebemos de bons espíritos, e aquilo que for importante nós lembrarmos, somos ajudados com o passe magnético ao despertar, para lembrarmos aquela parte que nos é necessária, que nos vai ser útil realmente. Então tenhamos essa certeza que o que for bom para nós, de alguma forma, chegará até nós. E aqui nesse ponto, vale lembrar que esse véu do esquecimento, essa falta de lembrança de vida anterior, ocorre apenas na vida corpórea, apenas na vigília, ou seja, enquanto estamos acordados. Porque ao dormirmos, quando retornamos como espíritos ao plano espiritual, nós temos as lembranças que foram necessárias. E isso vai nos ajudar, porque nós vamos guardar na nossa consciência, na nossa intuição, e ao despertarmos, vai vir como se fosse um pensamento nosso, uma impressão, uma possibilidade, mas vai estar nos ajudando a fazer o caminho certo, fazer as escolhas certas, o procedimento correto para o que aqui viemos. Portanto, queridos, não há porquê a curiosidade demasiada, o anseio, ficarmos ansiosos por querer saber o nosso passado, menos ainda no futuro, estarmos ansiosos por lembranças que seriam nocivas nesta vida. Isso atrapalharia muito. E, em vez de ser útil, essa lembrança seria, sim, prejudicial, dificultaria a nossa marcha. E tem o seguinte, a confiança que temos que ter nos ensinos espíritas, ela tem que ser plena, tem que ser sem vacilar, sem dúvida. Porque qualquer dúvida, qualquer incerteza a respeito do esquecimento do passado, ou de outros pontos que estão na codificação, que estão no Evangelho de Jesus, então qualquer dúvida sobre qualquer um desses pontos, como estamos falando do esquecimento, a dúvida sobre o esquecimento do passado demonstram que ainda não confiamos na codificação kardeciana, na codificação trazida pelo Espírito da Verdade, falanges de Jesus, presididas por Jesus. Ora, se nesse ponto nós temos dúvida ainda, não confiamos plenamente na doutrina, na codificação, porque aqui temos que tomar cuidado, porque há obras espíritas, livros, pode ser romance ou mesmo outros instrutivos, editados por editoras não propriamente espíritas,
e que vazam coisas erradas, coisas inconvenientes, que não concordam com a doutrina. Porque uma editora séria, realmente espírita, quando recebe a proposta do escritor, do médico, para editar uma obra, eles analisam com profundidade se aquela obra for fidedigna, for correta, de acordo com os postulados da doutrina e do Evangelho, certamente eles editarão e vai vir nas nossas prateleiras. Mas, às vezes, há inconvenientes, a editora recusa. Editoras menos escrupulosas, que visam mais o lucro, analisam se vai ser vendável, se vai ter boas vendas. E aí editam. Por isso temos que tomar cuidado na escolha de livros espíritas, quando não for da codificação, ou de um Emmanuel, de um André Luiz, enfim, fontes confiáveis. Então, se o Espírito Verdade nos traz tudo isso, é porque precisamos confiar. Quando não confiamos plenamente, por exemplo, caso do esquecimento, isso pode afetar outros pontos importantes da doutrina espírita, não apenas a questão do esquecimento do passado. Para exemplificar, eu tenho uma amiga de muito tempo, já com bastante conhecimento, uma moça com faculdade, uma senhora com faculdade, trabalhou muito, e é espírita. Pasmem agora, queridos. Ela não entende, não aceita a reencarnação. Não aceita, não aceita. Muitas vezes conversamos longamente a respeito, procurando dissuadi-la ou fazer com que ela compreenda, mas ela não aceita. Então veja, é difícil imaginar ser espírita. Eu não conseguiria, para mim, me imaginar espírita sem entender, sem aceitar as reencarnações. Porque aí eu não conseguiria compreender Deus. Por quê? Numa mesma família, uma criança cega, uma aleijão, uma idiotia, e os demais membros, os demais filhos, sadios, inteligentes. Por quê? Um é vítima, às vezes, de um assalto, e leva um tiro, às vezes fica paraplégico. Enfim, tantas ocorrências que estão aí na nossa vida social, que não daria para entender a justiça divina. Aliás, todos os atributos da divindade, nem a sua sabedoria, Criador do universo, nem a sua bondade, que é amor infinito, faz tudo para a nossa elevação, e muito menos a sua justiça. Por quê? Uns seriam atingidos e outros não. Agora, à luz da doutrina espírita, à luz da reencarnação, então sim, nós entendemos, sabemos que aquele que nasceu com uma legião, aquele de nós que sofreu uma cegueira, ou vem com ela já de nascença, é porque precisamos daquele aprendizado, planejamos para ressarcirmos de débitos, de erros de passado, em que falhamos, em que erramos. E ainda mais, o que for servir, ou seja, a lembrança que nos faz ser útil, a espiritualidade sempre vai providenciar, vai prover. Porque sabemos que Deus não desampara ninguém, nossos benfeitores, tantos espíritos de luz, e o Emmanuel, o alcance espiritual que ele tem, as regiões que ele já frequenta, não dá nem para caber no meu pequeno entendimento. Então, essa espiritualidade está conosco e sempre vai nos proporcionar o que precisarmos. Portanto, vamos confiar em Deus, confiar em nosso Pai, em seus atributos. Vamos orar com fé, com certeza, com convicção, para ter a sabedoria de escutar os bons conselhos, de entender os ensinamentos das obras dignas, para ouvir irmãos que às vezes nos criticam,
para nos autoanalisarmos. Enfim, vamos, como espíritos que somos, ouvir os bons espíritos. Vamos seguir o melhor caminho. Mesmo porque, se eu soubesse de meu passado, olha, preste bem atenção nisso. Se eu soubesse do meu passado, o meu procedimento seria uma barganha, seria uma troca de favores. Por exemplo, eu vou ajudar aquele companheiro de trabalho porque eu sei que ele tem a condição boa e nas dificuldades ele vai me auxiliar. Ou assim por diante. Vou ajudar porque eu estou envelhecendo, daqui a um tempo vou precisar dele. Isso é uma barganha, não é propriamente um dever, uma caridade. Bem, como eu disse no começo, muitos ainda questionam esse véu do esquecimento e consideram que seria melhor lembrar o passado. Para ilustrar melhor o amor de Deus para conosco, a sua sabedoria, a sua bondade, eu recorri a um texto da Revista Espírita de Allan Kardec, a revista que ele foi editando na época da codificação, foram 12 volumes, e esse que eu vou abordar é o 6º volume, é do ano de 1863. Aí na página 8, nós vamos encontrar um título, Os Servos. E a primeira história que ele traz nessa revista cita a história de um criado, um servo. Kardec em viagem a uma família de alta sociedade, isso 2 anos antes de ele escrever a revista. Ele narra o seguinte: ele viu nessa família, ele conheceu um jovem criado, um servo dessa família, mas de um traço fino, de uma inteligência esmerada, uma distinção indiscutível. Nada, ou nem um traço de inferioridade nesse serviço. Sua dedicação para com os amos, para com os seus senhores, não era servil. Era algo muito mais digno, mais nobre. Bem, Kardec retornou para a terra dele. No ano seguinte, ele foi de novo para essa família da alta sociedade, família de nobres. E notou que esse criado não mais estava lá presente. Então ele perguntou aos senhores se tinham demitido, dispensado aquele servo. Eles disseram: não, nós não dispensamos, ele era muito bom. Ele foi numa folga passar uns dias na sua terra e lá adoeceu e desencarnou. Bem, Kardec arquivou essa informação e de volta para a França, ele, numa reunião mediúnica, resolveu fazer uma evocação do espírito desse servo, desse jovem. E o que esse jovem relata para ele? Na encarnação anterior a essa que Kardec conheceu, ele nasceu num berço de posses, de família de posses. Só que por negligência do seu próprio pai, a família foi arruinada, perderam tudo. Ele muito cedo ficou órfão de pai e de mãe. E esse senhor, G, que ele classifica, foi o benfeitor, foi meu benfeitor. Me acolheu como filho, me educou como filho, me deu estudos avançados, como se fosse realmente seu filho. Só que a vaidade, o orgulho, aflorou em mim. Então, nessa última encarnação agora, que me conhecestes, eu quis expiar o meu passado, o meu orgulho, nascendo como servo, uma condição servil, nessa mesma família do Sr. G. E provar, assim, a minha dedicação. Até numa ocasião onde salvei a vida. E eu não vou dizer por quê, porque o meu tempo está pequeno já. Mas foi uma prova que ele disse que teve força de vencer. E eu vou agora pedir permissão para esse trechinho dessa história, ler na íntegra, porque eu acho que fica mais interessante.
Então Kardec fala o seguinte, que ao relatar isso depois para esse senhor G, ele se lembrou do fato de quando foi salvo pelos criados. E Kardec pergunta, por que morreu tão jovem? Aí ele diz o seguinte, Deus tinha julgado minha prova suficiente. Como aproveitou a prova, se mantinha a lembrança da vida anterior e da causa que a motivara? E ele responde, em minha humilde posição, restava-me o instinto de orgulho, que tive a sorte de dominar. Isto tornou a prova aproveitável, sem o que teria de recomeçá-la. Em meus momentos de liberdade, o meu espírito se recordava, e ao despertar ficava-me um desejo intuitivo de resistir às tendências que sentia serem más. Assim tive mais mérito na luta do que se me lembrasse do passado. A lembrança de minha antiga posição teria exaltado o meu orgulho, turbando-me, ao passo que tive que lutar apenas contra o arrastamento da nova posição. Recebeu uma educação brilhante, para que serviu a última existência, já que se não recordava dos acontecimentos adquiridos? E ele responde, então Kardec assim, por que? Se ele não lembra, por que foi útil? Esses conhecimentos teriam sido inúteis e um contrassenso na nova situação. Ficaram latentes e hoje os recupero, contudo não me foram inúteis, pois me desenvolveram a inteligência. Instintivamente eu tinha gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha aos meus olhos. Sem tal educação, teria sido um simples criado. Então veja, aqui nesse fato, nesse relato, fica bem claro o quanto é correto o que a doutrina nos ensina, a codificação nos ensina, sobre tudo e sobre o véu do passado, nosso esquecimento. Aqui tenhamos o merecimento do bem que fizermos, do que corrigirmos, utilizando os recursos que Deus nos provê. E assim, como estamos chegando no finalzinho, eu quero agradecer imensamente a todos por esta bênção de estar aqui, apesar de não presencial, mas confiante que daqui a algum tempinho possamos estar frequentando novamente. Então eu convido a todos agora que nos elevemos em pensamento, em gratidão a Deus, nosso Pai Criador, que nos concede tudo o que nos é necessário, a Jesus, nosso Mestre, nosso governador espiritual, que veio nos ensinar o caminho para marcharmos com fé, segurança, tranquilidade e paz, para estarmos evoluindo, nos iluminando pouco a pouco, para o futuro promissor e radiante, como os bons espíritos já alcançaram. E também agradecer aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, a todos aqueles benfeitores, encarnados ou desencarnados, que nos vêm alicerçando, que nos vêm ajudando para vencermos a nós próprios, cada um a sua própria interioridade. Assim, minha gratidão imensa ao Núcleo de Estudos Espírita Mamileiro, aos que nos concedem esta oportunidade, e mais uma vez, a Deus, nosso Criador. Que Jesus nos despeça na sua paz e do seu amor. Graças ao Pai Criador. Que assim seja.